gravar isso Vai aqui. lá. Boa, começamos então, quarta-feira, dia de bate-papo comercial, práticas do dia a dia, Hot Seat, clínica técnica, o nome que quiser, desde que a gente cresça e aprenda. Bora lá, senhor Kevin, diga a sua situação. A situação ela é só uma dúvida mesmo. Eu Tá, estou com um cliente que ele é empresário e aí o questionamento dele é sobre crédito para capital de giro. E aí eu queria tá, saber as melhores estratégias aí que a gente pode utilizar a respeito disso para poder passar para ele. boa. Muito bom, muito bom. Qual que é o segmento do cara e quanto que ele precisaria? Só para a gente ter uma ideia. Na verdade são dois, né? Um ele é um microempresário, então é aquela linha de valor não tão alto, Tá. porque enfim, é uma microempresa, né? E aí seria. Eu até surgiu essa dúvida porque ele falou a respeito de maquinário. E aí, esse maquinário em específico, salvo engano, tem uma parte de motor aí envolvida. Não sei Uhum, se isso caberia para a linha já de veículo, né? De motores. Mas enfim. E a outra empresa é uma empresa já um pouco maior, no segmento de confeitaria. É uma já até grande em João Pessoa, uma confeitaria tal, bem estabelecida, mas existem algumas linhas, né? Uma delas é o capital de giro, como ele falou, e a outra é um veículo que seria para estar levando esses bolos e tudo mais, aquele veículo fechadinho atrás, como se fosse uma. uhum. Eu não esqueci o nome, mas é uma É Fiorino, né? Acho que é uma isso. Fiorino com... Isso. Boa. Aí são essas linhas aí. Aí, como ele falou do capital de giro, eu queria saber aí mais detalhadamente como é que a gente Tá. pode abordar essa situação de capital de giro. Boa, boa. Vou pegar esse gancho. Eu vou falar um pouquinho aqui, depois, se o pessoal quiser complementar também, por favor, tá? 100% aberto aí. Capital de giro, a gente não pode falar abertamente, publicar coisas, falar assim, fazemos capital de giro com consórcio. Isso não está dentro do escopo da lei do consórcio. Porém, é uma estratégia que a gente tem, porque o capital de giro nada mais é do que um crédito que o nosso cliente tem para poder injetar dentro da empresa dele e fazer a empresa dele gerar. Tá? Isso que é o capital de giro, é isso. Então, já fica a primeira coisa que eu falo para o pessoal quando está começando, às vezes a gente esquece, nós trabalhamos, tá? Ontem eu falei muito com o Jorge isso, tá? E ele mesmo falou assim, cara, você despertou um negócio na minha cabeça que vai mudar a forma que eu vou abordar o pessoal. Quando a gente fala assim, fulano, eu trabalho com consórcio. O que é que vem na cabeça do pessoal quando fala assim, eu trabalho com consórcio? É o consórcio do banco, da Embracon, é o consórcio primário, aquela basicão. Então, nós trabalhamos com crédito. Nós usamos a estratégia do consórcio para liberar dinheiro, para liberar recurso. Para quê? Para tudo. Para aquisição de bens, para aquisição, para tudo. Precisa de dinheiro, a gente tem uma estratégia. Aí a gente tem que ver se a nossa estratégia vai se encaixar com a condição do cliente. Porque para qualquer condição dele, nós vamos ter uma estratégia. Então vamos pensar o seguinte: capital de giro para PJ. Dependendo do valor, esse cliente ele vai precisar trazer para a gente uma garantia adicional. Ele vai ter que trazer uma garantia. Por quê? Por lei, o consórcio, a gente só libera recurso financeiro mediante a alienação, a aquisição de um bem. Então, vou liberar um recurso, se uma carta é de imóveis, eu consigo liberar o recurso para o dono do imóvel? Consigo. Ele pode alienar a casa, a gente dá a justificativa que vai fazer uma reforma nessa casa e entrega o dinheiro na conta dele. E aí ele faz o que ele quiser. Então, imagina assim, esse seu cliente, que é empresário. Perfeito, Daniel, ele é empresário, ele quer 100 mil reais, não precisa ser muito, quer 100 mil reais. A gente consegue? Consegue. Pega uma carta de 100 mil reais, contemplamos essa carta de 100 mil reais. Esse cliente tem que ter um imóvel para deixar como garantia. A gente usa a justificativa de reforma usando esse imóvel, saca o recurso e vai cair o dinheiro na conta dele. Por que essa justificativa? Porque a Demicon não precisa comprovar que ele fez a reforma, de fato. O imóvel vai ficar alienado,
o imóvel vai ficar alienado para a Demicon, o dinheiro vai estar na conta dele, ele segue pagando as parcelas. E aí ele pega esse dinheiro, vai lá e injeta na empresa dele. Ou ele faz na PJ, no caso de PJ, quando é maior, um ponto que é muito massa. A Demicon, ela aceita alienar o imóvel base, a sede comercial como garantia. Quase nenhuma, eu não, na verdade, assim, eu falo quase nenhuma, porque eu nunca conheço todas, mas ah, até onde eu sei, nenhuma administradora aceita pegar imóvel comercial, né? E tem que ver o saldo devedor. Como a gente usa a estratégia da reforma, tá, o imóvel vale 100 mil, até 80% do valor do imóvel a gente vai conseguir liberar ali. Mas o cara que é empresário vai ter a casa dele, vai valer mais do que isso para 100 mil, né? Mas sempre respeitando a condição do cliente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para ele é: tá bom, você já sabe o quanto que ele quer. Ó, sabe aquelas 4 perguntas que eu sempre coloco na lousa? Que é importante a gente saber para montar uma proposta? O Jorge está até olhando para a lousa lá, ó. Tá ali no cantinho. Eu vou colocar aqui também. Quanto Tá que ele aqui, quer, já ó. sabemos. É para saber a estratégia do cara, quanto quer, o quanto ele tem, qual é o prazo de tempo que ele dispõe e a parcela se cabe no orçamento do cara. No orçamento. Quando for um cliente PJ que quer capital de giro, você inclui uma outra. Fala assim: eu quero saber se você tem imóveis para deixar como garantia. Só uma dúvida. Sim, A respeito desse imóvel, se esse imóvel já for um bem alienado, no caso está financiado, Aí não pode, não. aí não aí o que pode, né? acontece? Pode, pode. Como que a gente faz? Vê quanto que tem de saldo devedor. Gente, ó, presta atenção. Tudo pode. Tira ou não pode da boca quando a gente vai falar com o cliente. Tudo pode. A questão é a gente ver se o cliente vai poder dentro das condições que a gente tem, tá? Se o cliente puder dentro das condições que a gente tem, pode. Mas tudo a gente consegue fazer. Então, assim, o imóvel dele está alienado para a Caixa. Consigo alienar esse imóvel? Consigo. Pega vamos ver a condição do imóvel. Qual que é o saldo devedor do imóvel dele na Caixa? Vê qual que é o valor comercial do imóvel. Quanto que fica para quitação desse saldo devedor? A gente pode pegar uma carta de crédito num valor maior, a gente contempla, e aí a gente quita o financiamento dele, quer dizer, troca o financiamento pela alienação da Demicon, e se tiver sobra de margem de valor comercial e de garantia, a gente libera o recurso para ele. Talvez não todo o recurso que ele Perfeito. precisaria, mas a gente ajudou ele de 2 formas. Saiu de um financiamento que é caro e longo, e ainda liberou um recurso financeiro na conta dele. Então Basicamente, ele tem colocando que. em números, ele tem um imóvel que está com 100 mil de saldo devedor Tá? no financiamento. Então, ele precisando de 100 mil, a gente colocaria na faixa de uma carta de 200, 100 a gente quitaria, 100 ele teria Depende. disponibilidade. Qual que é o valor do imóvel comercial? Ah, certo. O imóvel, vamos colocar na faixa de uns 400 mil. Pronto. Então, nessa linha, se o imóvel vale 400 mil, ele vai tirar 100 mil, que na hora que ele for quitar o saldo devedor, ele ainda tem desconto. Cai para 100 mil, sobra 300 mil de garantia. Ele consegue até 80% desse valor total aqui. Quer dizer, vai sobrar aqui, ele vai conseguir sacar esse valor, sabe? Vai sobrar a garantia usando esse imóvel. Então, a gente consegue. Só que daí, em termos de prazo, são 2 sequências de prazo. Primeiro faz a quitação, depois faz a justificativa para uso do crédito. Diga lá, Ricardo, eu já complemento já a resposta do Kevin. Diga lá. Pode abrir aí para perguntar. O que eu entendo, Daniel, porque o caso é o seguinte: como o bem já está alienado, né, se eu entendi da sua forma, né? Como o bem já está alienado, ele tem que fazer uma carta para quitar esse bem, para esse bem estar quitado, e o saldo devedor, claro, com certeza ele pode dar um jeito de você passar esse saldo devedor para ele, né? Ele quem vai escolher. Mas o bem tem que estar quitado, e depois de estiver quitado, é que ele vai poder alienar, não é isso? Não, é automático. Ele pode ter E uma é? carta só. Ele pode ter uma carta de crédito só, que o valor total comporte o valor da quitação do financiamento e o restante ele pega para usar de outra justificativa. Aí já é Na Limicon alienado não precisa ter carta automaticamente. diferente. E a troca do financiamento, a quitação do financiamento, ela é mais simples ainda, porque ela é feita toda internamente pela Demicon. Então, o cliente vai Poxa, mandar para a Demicon a carta de quitação,
com a documentação dele, a documentação do imóvel, a Ademicon vai conferir tudo, tá tudo ok, ela faz a quitação e daí tem o procedimento certinho e tal, passo a passo. Aí vai no cartório, aí vai trocar a alienação do banco pela alienação da Ademicon, vai para registro, tudo bonitinho. Aí depois, com o dinheiro que sobrou, ele pode pegar e fazer usar outra justificativa. Ele pode, inclusive, comprar um outro bem, se ele quiser. Porque na Ademicon é o recurso que vai estar ali. Tá? É o recurso que vai estar ali. Então, aí voltando no CAP. Então, se ele tem. Tem alguém que está com o microfone aberto. Se ele tem garantia, perfeito. A gente usa a garantia dele. Daniel, ele só tem garantia de veículos. Tem alguém que está com o microfone aberto. Fechou. Então, deixa eu ver. Pronto. O que acontece? Ele não tem imóvel. Vamos pensar que ele não tem imóvel como garantia. Não, tem alguém que está com o microfone aberto aí. Eu estou tentando mutar todo mundo. É o meu que está aberto, eu estou tentando fechar aqui. Não, mas O eu já eco da fechei. minha- Pode deixar que eu já fechei. Pode deixar que eu já fechei aqui. Pronto. Boa. Aí o que acontece? Se ele só tiver bens. Não tenta desligar, não. Não, é porque a internet tá lenta, não tá não, fechado não, tá aberto. Eu estou tentando fechar. Tá. A minha de Dani. Fechado? Vocês vão ouvindo aqui assim. É engraçado, é meio legítimo. Mas enfim, bora lá. Se ele só tiver veículos como garantia, aí a gente tem que usar o crédito de veículos. Aí vamos pensar o seguinte: você falou que ele quer comprar um veículo, quer comprar uma Fiorino ali para trabalhar. Ele pode fazer uma carta de veículos e ir lá comprar a Fiorino. Ele não precisa usar estratégias para contemplar a carta. Ele pega uma carta de veículos, do valor do veículo que ele quer lá comprar, que esteja dentro da categoria, que esteja dentro dos limites que a gente tem. Deixa eu fazer um negócio. Acho que agora vai. Entra de novo aí, cara. Aí, ele vai usar dentro da categoria até 8 anos, papapá, aquela regra toda. E ele vai lá e compra o carro dele, compra a Fiorino que ele quer. Tá? Não teria muito problema com isso. Daniel, ele quer comprar maquinário agrícola, quer comprar pá carregadeira. O Medeiros pode até falar, tem um caso de Natal bem emblemático aí de uma pá niveladora, se não me engano, que compraram com crédito nosso. A gente não aliena a máquina em si. A gente libera o recurso para aquisição da máquina com alienação de outros bens. Então, aí o cara tem um caminhão na frota dele. Ele pode alienar o caminhão para comprar uma pá niveladora. Perfeito. Ou vários caminhões, ou vários carros, várias frotas, tá? Então, ele consegue fazer isso daí. Então, tudo vai depender do quanto. Daniel, o cliente precisa de 20 milhões de capital de giro. Porra, aí é um caso de levantar um crédito estruturado, é prazo, é tempo, aí é um outro jogo que dá para se fazer também, tá? Que dá para se fazer também. E aí a gente entra dentro da linha do crédito estruturado, escalonamento, várias cartas, contemplando todas todo mês com lance livre alto, o custo sobe um pouco, mas a gente consegue também, tá? Então, pensa assim, hoje de manhã cedo, eu estava conversando com o Anderson, um garotinho lá de Ariquemes. Ele é um cara que ele vende carta de consórcio para o pessoal comprar gado, comprar cabeça de bezerro. Ele vende carta de 100 mil para comprar, acho que é 15 ou 20 bezerros. E ele faz anúncio desse jeito, compra bezerros, sim, compra bezerros pagando R$ 500 de parcela. Ele faz. Como que ele faz isso? Toma, ou ele faz isso jogando para o imóvel, o cara saca o recurso, ou ele faz isso jogando com um veículo e o cara usa garantia adicional, saca o recurso e compra bezerro. Ele vai lá e ele usa da estratégia. Ele usa da estratégia. Vamos pensar aqui, quais são as estratégias que a gente tem, gente, para poder ter dinheiro hoje no mercado? Ou eu vou no banco fazer um financiamento, ou eu vou pedir emprestado para um parente, ou eu vou atrás de um agiota. São todas estratégias de você ter dinheiro.
Você vai fazer um consórcio, você vai vender suas coisas que você não usa. São todas estratégias para se ter dinheiro. O consórcio nada mais é do que uma estratégia de crédito. Quando você usa esse discurso de estratégia de crédito, facilita a sua entrada nos clientes, facilita a sua entrada para um agendamento de nova reunião, facilita a sua entrada, porque, cara, eu vou levar uma. É minha estratégia. Ah, mas eu queria o financiamento. Tá bom, e essa estratégia eu não trabalho. Eu trabalho com a estratégia de consórcio, que é mais barata, mais prática. E outra coisa, por que que quando fala capital de giro, eu sempre direciono para imóveis, tá? Porque o empresário, ele pensa no custo mensal. Isso é até bom para a gente fazer esse teste. A gente tem que pensar nas coisas que caibam dentro do nosso custo mensal da nossa empresa. Então, quando você joga para um imóvel, como a gente tem uma taxa que ela é fixa, é 24%, entra ano, sai ano, vai ser 24% de taxa sobre o valor que a gente tomou, o impacto dela mensalmente é muito pequeno. Então, a parcela fica pequena. O PMT, na hora da calculadora financeira, o PMT fica muito pequeno o custo. Então, a gente consegue, desse jeito, facilitar para o cliente nosso que ele vai entrar no consórcio, vai sacar o recurso, e depois que ele sacar o recurso, a gente consegue pegar e ele vai ter uma parcelinha pequena por mês. Entendeu? Já consegue fazer uma parcelinha pequenininha por mês. E quando faz isso, não impacta o fluxo de recurso do caixa do cliente. Então a gente ajuda ele. Vamos lembrar, para o empresário, outro detalhe, tá, Kevin? Para o empresário, ele vai perguntar, mas quantas parcelas eu vou ter que pagar disso? Para o empresário, que a gente fala assim, meu amigo, você não vai pagar isso até o final. Por quê? Porque daqui 2 anos você vai se reestruturar e nós temos a assunção de dívida. Você pode sair. Eu estou fazendo a assunção de dívida de um cliente meu. Olha que loucura. Se ele fosse quitar o saldo devedor no bolso, ele ia pagar 160 mil, tá? Ele vendeu a casa dele que ele tinha alienado, que ele sacou o recurso, mas ele vendeu a casa, ele quer quitar. Ele ia pagar 160 mil. Fazendo a assunção de dívida, ele vai pagar 52. Olha que loucura. Ele vai pagar 52 mil para quitar 160. Então, o empresário, ele olha e fala assim, caramba, eu saquei 60 mil, usei 60 mil durante o último 1 ano, que foi o prazo que ele usou isso. Ele vai quitar agora pagando os mesmos 60 mil que ele pegou. Zero custo para ele. Ele só pagou as parcelinhas ali. Zero custo. Vou liberar aqui. Diga lá, ô Adriano. Peraí. Adriano, você falar? Ô Medeiros, conta o caso aí que vocês têm essa experiência aí. Eu não tenho experiência com maquinário. Você tem mais experiência? Conta o caso que vocês tiveram aí em Natal. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Dia. Só abrindo um parêntese, algumas máquinas da linha amarela para construção civil, você não precisa mais deixar nada alienado. Você faz a compra direto na fábrica ou concessionárias que são da própria fábrica, entendeu? Aqui, na verdade, foram 17 milhões que foram comprados só máquina da Komatsu. Então, são retroescavadeiras. O dono da construtora, ele contemplou todas as cartas aqui, não. 50% era quase 6 milhões de reais. E aí estava numa feira em São Paulo e foi feita a intermediação direto, comprador e fabricante. E a Demicon só fez o pagamento. Como essas máquinas só são vendidas por encomendas, então o proprietário da construtora fez a encomenda lá em São Paulo. No prazo de 90 dias foi feita a montagem das fábricas, foram entregues aqui em Natal e a Demicon pagou, foi bem tranquilo, entendeu? A nota fiscal já sai alienada direto em nome da Demicon, alienação fiduciária. Massa. Mas aí depende da marca, né? Depende do Depende da modelo da marca. marca, né? São algumas marcas parceiras, né? Que aí a gente ou paga direto de fábrica ou concessionárias que são parceiras da fábrica. Boa. Então surgiu um caso muito específico Agora, na Daniel, que. só abrindo um parênteses, Diga lá. quando por exemplo, gerador, né? Gerador, algumas coisas que são implementos para construção civil, aí sim, o cliente deixa o bem como garantia para sacar o dinheiro e pegar e comprar esses outros, tipo motosserra, gerador, iluminação para construção civil, esses outros equipamentos que não tem como fazer alienação direta. Boa. Boa, boa, muito bom. Então, quando surgir alguma coisa muito específica assim e não for do seu ramo, pede ajuda.
Para quem? A gente vai achar quem saiba mais. A gente liga para o Demerson. Era domingo, eu estava ligando para o Demerson. Demerson, para quem não conhece, é o diretor de motores. Eu estava ligando para ele porque eu estava negociando com um cliente lá 5 milhões. O cara vai comprar um monte de maquinário de trator, os implementos. Falei assim, Demerson, presta atenção, eu não conheço nada disso, irmão. O que eu faço? Aliena, ele falou assim, Daniel, se for dessas marcas alienas, se não for, a gente vai alienar usando bens acessórios. Se for assim, falei, então bacana, já pega o aval do chefe já e a gente passa para frente. A gente encontra alguém que manja mais, viu? Mas muito bom. Diga lá, Adriano. O Adriano estava com a mão levantada lá, diga lá. Fala, foi. É que eu tava liberando, você liberando, não sei quem tava liberando os dois juntos. Pessoal, bom dia. É, a conversa, como começou em capital de giro, eu vou falar sobre capital de giro, certo? Então, a gente tem um costume e o hábito de mostrar a assunção de dívida pela saída da operação. Mas a assunção de dívida é crédito, crédito imediato. Então, para pegar o aplicativo e encontrar uma pessoa para ofertar dinheiro agora, a assunção de dívida também cabe. Então, o que precisa é de novo imóvel em garantia, mas é o contrário, a gente tem dinheiro sobrando lá, é só olhar o dinheiro lá, ninguém vai comprar nada, vai alienar um bem e pegar o dinheiro. Então, é porque tem duas pontas da mesma operação e a gente está muito focado em sair da operação, mas tem uma outra ponta que é tomada de crédito. Então, para pessoas que querem crédito imediato, a gente tem essa porta de crédito imediato. É o mesmo produto, a função de dívida. Só para deixar isso frisado, porque a gente não olha muito nessa vertente. E é o contrário. Quer começar com alguém que está querendo dinheiro, mostra esse produto. Ele é o mais caro? Sim, ele é o mais caro. Mas é como o Claudio fala, começa por ele, porque aí o cara vai querer saber, mas vai bater em alguma coisa ou não. E aí a gente vai canalizando para outras portas que é mais bandas, carta contemplada, ou a própria carta original. Então, não tem receio. Começa ofertando esse produto e lá na frente a gente vai, né, trazendo para a realidade do cliente. A gente tem a carta contemplada. É mais caro o custo? É mais caro o custo, mas o problema é de quem está tomando. Não toma para você o problema do cara. Ele que nos planejou, precisa de crédito rápido, vai pagar mais caro. A gente tem a assunção de dívida, que ajuda o cliente que quer sair do consórcio com desconto. Vamos lembrar que não é um desconto do dicionário. Ele vai transferir a dívida dele pagando menos, tá? E a gente ajuda o cara que quer tomar o crédito rápido. Se ele tiver imóvel para deixar em garantia, ele usa a garantia, pega aquela assunção de dívida, pega aquele recurso, usa e segue pagando as parcelas. A gente tem as cartas normais, todas as possibilidades de contemplação, todas as justificativas de uso, tá? Justificativa de uso, isso é fantástico. Tem várias justificativas, a gente consegue liberar o recurso. A Lari fez uma pergunta ali, se o imóvel do cliente valer bem mais do que isso, ele consegue sacar o valor total só os 80%. Ele vai conseguir, Lari, usando a justificativa de reforma, ele vai conseguir até 80%. Tá? Tem uma continha que faz ali para ficar mais redondinha, mas é até 80%. Ah, entendo, mas ele precisa de 100 mil, o imóvel dele vale 1 milhão. Eu vou usar umas coisas que eu já ouvi o Adriano falando isso para o cliente. Se o cliente vai fazer o movimento para sacar 100 mil, deixando o imóvel como garantia, eu vou falar, se não ficar claro, depois eu abro aqui uma tela e eu vou rabiscar para isso ficar bem gravado na cabeça, tá? Imagina o cliente ter um imóvel de 1 milhão de reais. Imagina, vamos contar. Imagina você tem 1 milhão de reais na sua conta, tá? Você aplicou isso no banco numa renda fixa. O que é uma renda fixa? Um CDB, uma letra ali que vai pagar um valor fixo para você por mês, sem risco.
vai te render 1% ao mês, tá bom? Renda fixa hoje está rendendo mais, porque a Selic está muito alta, mas vamos colocar 1% ao mês. Então, se você pegar R$ 1 milhão seu e colocar no banco, esse R$ 1 milhão seu vai te trazer por mês de rentabilidade, tá? R$ 10 mil por mês. Ele vai te dar R$ 10 mil por mês, todo mês. É a rentabilidade. Ele vai ficar lá rendendo, o banco te paga esse 1%, tá ok? Vamos pensar a pessoa, eu tenho um imóvel de R$ 1 milhão, eu estou morando no imóvel de R$ 1 milhão. O que é que esse imóvel me dá, a não ser o teto para morar? Nada. De dinheiro? Nada. Eu já moro ali dentro. Mas eu sou empresário, eu preciso de R$ 100 mil para colocar na minha empresa. E eu não tenho. Então eu posso pegar e usar o meu imóvel como garantia, contemplar uma carta e sacar esses 100 mil? Posso. Mas olha a sacada onde a gente tem que ir. Meu irmão, Larissa, presta atenção. Você mora no imóvel de R$ 1 milhão. Você está dormindo, deitada em R$ 1 milhão que não está te trazendo rentabilidade. Você já não vai fazer um movimento agora para sacar 100 mil? Com esse imóvel seu, eu consigo liberar para você até R$ 800 mil em crédito, em dinheiro. Mas você não precisa disso. Tá bom que você não precisa agora. Mas olha a sacada. Você saca R$ 800 mil em crédito. E esses 800 mil, você vai aplicar. 100 mil você vai tirar para você usar para sua empresa. Vai te sobrar 700. Estão acompanhando a conta, né? Eu não estou vendo a cara de todo mundo, mas se estiverem acompanhando a conta, faz assim para eu ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Então, eu saquei 800 mil, ele precisa de 100 mil. Pega 100 mil, joga lá na empresa. Sobrou 700 mil na mão dele. Ele pega esses 700 mil e aplica lá no banco. Os 700 mil vai trazer para ele uma rentabilidade mensal, um salário por mês de R$ 7 mil. E o que que ele está pagando de parcela, gente? Faz lá a conta para a gente ver. Vamos supor que foi uma carta de R$ 1 milhão. Ele está pagando 5 mil de parcela. Se ele pegou 1 milhão, contemplou no lance embutido, sobrou os 800, vamos arredondar a conta só para fazer assim? Ele vai estar pagando 5.600 de parcela. Então, olha só, eu resolvo o problema dos 100 mil do capital de giro, coloco 700 mil numa conta dele para ele fazer a aplicação lá. Esses 700 mil vai trazer para ele por mês R$ 7 mil. Dos 7 mil que veio de rentabilidade, 5 mil ele paga a parcela. Sobra 2 mil para ele todo mês. Ele tem a liquidez do dinheiro aplicado, ele tem a parcela dele paga, ele tem o dinheiro na empresa dele rodando e está sobrando R$ 2 mil por mês. Sabe o que você faz? Vende mais 400 mil para ele numa parcelinha reduzida, para ele vender a carta depois de contemplar. Você aumenta a carteira dele mais 400 mil, projeta um ganho de comissão na venda da carta contemplada melhor, mais rápido, aumentou a sua carteira e você amarrou seu cliente. E o melhor, não mudou nada do orçamento dele. Ele conseguiu o capital de giro porque está sendo pago. Ele conseguiu o capital de giro porque está sendo pago. Ele conseguiu resolver o problema dele. Ele conseguiu sobrar dinheiro. Está tudo lindo. Acudiu todo mundo. Tá? Então, se o cara que vai fazer tem sobra de garantia, gente, e ele pode pagar a parcela, joga o valor total da garantia dele. Fala assim, meu querido, vamos sacar esse dinheiro e deixar na tua mão, porque na hora que você precisar, você não vai precisar fazer mais nada, você já vai estar com o recurso lá no seu banco, você decide o que você faz da sua vida. Mas, mas ele tem que, de novo, ele tem que conseguir pagar a parcela até contemplar. Tem que ver qual que vai ser a estratégia de contemplação, porque o processo de liberação do recurso é o mesmo do consórcio normal. Vai ser o mesmo. Vai ter que pagar as parcelas, vai ter que ofertar lance, vai ter que contemplar, a não ser que ele use uma assunção de dívida que ele pega direto, uma carta contemplada que ele compra direto, aí ele já tem o recurso mais rápido. Do contrário, segue e o baile segue a mesma projeção. Diga lá, Adri. Opa, peraí, vou. Vou abrir agora. Ó, só complementando essa informação do Daniel, o que é que eu falo para os clientes quando a gente está nesse dilema? Oi, eu quero só 100, por que que eu vou fazer 1 milhão? Porque assim, galera, o risco que o cliente vai correr é o mesmo. Imagina que ele vai lá, embora ele só tenha alienação de 100 mil, se ele parar de pagar, o imóvel dele vai ser vendido. Beleza, vai devolver 900, mas vai ser vendido, galera. Vai ser tomado e vendido. Então, o risco do cliente é o mesmo. Então, é mais vantagem fazer do total
do que ele fazer parcial. E isso é um argumento de venda para a gente dar uma venda maior do que 100 mil, porque o risco é grande. Embora ele tenha capacidade de pagamento, mas ele está correndo risco. Outra coisa, só corrigindo a conta do Daniel, não sobra dois, não, sobra mais de três, viu? Porque a parcela vai cair quando fizer a conta do demandário, a parcela ficar Na hora que der o lance. 700 mil. Ué, se 700 mil, a gente vai cair a parcela, vai ficar mais de três. Então, assim, a operação se sustenta. No mínimo, 300 mil reais já paga a parcela 0,800. Ah, eu não quero fazer isso tudo. Pronto, eu compro 300, mas eu quero 100. Beleza, vai sobrar 200 para ele botar na conta. 200 mil já dá 2 mil. A parcela de 300 mil, galera, achei é 1.700 de alguma coisa. Sobra Então, 300. opa, não, então vamos fazer uma operação que você não tem custo nenhum, custo zero. Então, tudo é a gente que vai orientar o cliente e a conta fecha. E o cliente entende, ele adora isso. Porque o investimento é baixo. Imagina ele começar um investimento numa parcela cheia de 100 mil, de 500 reais, se você mandou a primeira proposta cheia, e transformar uma parcela de 1.000 para 300. Então, se você é pequeno, o cara vai ficar feliz. Então, tudo é como a gente conduz e como a gente apresenta a solução para a pessoa. Vai lá, Dan. É exatamente isso aí. Minhas contas tudo arredondado, é sempre para mais, é sempre melhor, e eu não estava sem calculador. Não faço de cabeça. Meu pai que faz conta de cabeça, eu não. É isso daí. Então, ficou claro, Kevin? Abriu um leque, deu para enxergar a possibilidade. O cara quer capital de giro, quer levantar dinheiro. Daniel, eu quero dinheiro. Eu uso muito exemplo de um cara. Eu não consegui vender para ele, mas eu negociei ele para isso. O cara tem um Aras e ele estava querendo levantar um dinheiro para comprar um sêmen de um cavalo importado para fazer inseminação artificial nas éguas de pura raça dele lá, do Aras. Vamos fazer, deve ser barato esse negócio, né? O sêmen do cavalo, 900 mil a ampolinha de sêmen do cavalo. Eu falei, cavalo, esse é um cavalo campeão da raça, não sei das coisas. Eu falei, que lindo, que seja. Assim, acabou que a gente não fez, o cara pagou do bolso lá, tal, não desenrolou, mas a gente estava levantando crédito para isso. O desenho foi bem feito, sabe? Então isso dá para se fazer. Guarda isso na cabeça. Ó, até quando vocês forem agendar visitas, tá? Kevin, aqui é o Daniel, eu sou especialista da Demicon, eu trabalho com crédito. E eu preciso conversar com o financeiro da sua empresa. Ah, do que se trata? Não, aqui eu trabalho com um crédito muito barato. Vai lá, boas visitas aí, Adri. Eu trabalho com um crédito muito barato, partindo de 1,2% ao ano, e eu estou visitando todas as empresas aqui do seu segmento. Mas a sua empresa não estava na lista que a minha atriz me mandou. E eu passei aqui na frente, eu vi. Eu peguei o seu contato aqui na internet, eu vi que não estava na minha lista, e eu preciso te falar com ele, porque todo mundo que vai tomar esse crédito, ele não. Eu preciso de uma meia hora de reunião para eu poder explanar como que a gente faz, qual que é a estratégia para a gente liberar esse recurso para você. Então, você marca uma reunião com o financeiro, olha que direcionado. Trabalho com crédito, um crédito barato, quero falar com o financeiro, porque todos os seus concorrentes vão ter esse dinheiro, vocês não. E aí você vai para a reunião e apresenta a empresa. O negócio é apresentar bem a empresa. E aí o impacto bate. Bem vestido, bem arrumado, sem excesso de perfume, nem falta de perfume, nem excesso de maquiagem, nem falta de maquiagem, né? A gente vai bem apresentado e conversa com o financeiro. Fala assim, olha, eu tenho uma estratégia aqui que você não conhece. Eu consigo levar de 80 a 10, 50 milhões usando essa estratégia. Vamos ver se cabe para vocês? Pode ser que o cara fale, ah, não, não cabe, não tem material. Tá bom. Você fez o seu papel. Sai dali, entrega uns panfletos, um cartãozinho para as atendentes comprar consórcio de carro, de moto e de casa e parte para o próximo. Tá? Trabalhamos com crédito. Muito bom, Kevin. Boa pergunta, João. Boa pergunta. Time, temos 20 minutos. Mais alguma saída, mais alguma situação, mais alguma condição, algum cliente, alguma ideia, algum acontecido? Alguém? Não, ninguém. Vou eu falar de novo? Alguém tem alguma situação, gente? Ô, Medeiros, não sei se o Medeiros está ouvindo, você já estava saindo.
Ah, o Caio? Ergue a mãozinha aí, Caio. Tem o... Na hora que você ergue a mãozinha, ele aparece aqui para mim, pô. Se vai agora. Liberou. Diga lá. O caso que eu peguei foi o seguinte: eu tenho um cliente, né, que ele comprou uma casa em condomínio fechado na planta, né, que é avaliada inicialmente a 1.700.000, hoje está valendo 2.300.000. E ainda falta 2 anos para entregar a chave. Na entrega da chave, ele precisa de 700.000 e ele não quer recorrer ao financiamento, ele quer recorrer ao mecanismo de consórcio. Eu conversei, expliquei que era uma forma mais inteligente e todos os meus clientes médicos estão recorrendo a esse mecanismo. E a gente fez uma reunião. E assim, a única coisa que ele cobrou muito toda vez, cara, mas em 2 anos, será que a gente consegue? Tipo, ele tem valores investidos, então ele pode usar desse recurso para dar como lance. E aí conseguir contemplar. E a gente vai ter 24 meses aí, 24 possibilidades para ser contemplado no sorteio também. Inclusive, a alternativa que a gente fez, eu e Adriano, foi mandar 2 propostas. Uma proposta sendo o valor só que ele quer, e outra proposta o valor de 2 vezes aquela carta de 700 para aumentar a probabilidade. E mesmo assim, quando ele pagar a chave, ele pode aplicar tudo na casa, retirar aquele valor, investir, e o valor do investimento pagar a própria carta. Essa já Pronto, seria a própria estratégia, correto? Ou pronto. pode Boa, melhorar? boa. E eu ainda usaria a seguinte argumentação, tá? Ele não vai precisar. Eu vendi uma carta de 350.000, é a mesma situação, só muda o valor. Só muda o valor. Ah, ele quer comprar uma casa de 350.000. Tá, bacana. Ele vai precisar desse dinheiro daqui 24 meses, não é? E ele não quer financiamento. Mas se em 24 meses ele não tiver o dinheiro, vamos esquecer o consórcio. Ele não tiver o dinheiro, ele vai ter que financiar, porque ele vai ter que pagar. Então, ele querendo ou não o financiamento, ele vai ter que pagar isso aí daqui 24 meses. Show. Por que não trabalhar essa estratégia desses 24 meses com essas duas cartas de 700? Porque contemplou, ele paga antes, já vai ter o recurso ali para ele poder quitar. Se contemplar as duas, ele pode já vender a carta, realiza lucro, deixa rendendo para investir num outro imóvel. E na pior das hipóteses, chegou em 24 meses, não contemplou, falou assim, irmão, 24 meses, nós não contemplamos na estratégia aqui de embutido, de sorteio, tá? Mas você tem um recurso aqui que valorizou. Nós temos duas saídas. Uma, você vai fazer o financiamento, vai buscar a aprovação do financiamento para quitar a sua casa. Essas duas cartas, se o custo dela, o valor de parcela, pesar muito no seu orçamento junto com o financiamento, a gente reduz esse crédito dentro do grupo. Porque, se não me engano, o grupo de cartas de 700.000, a base dele é 500. Né? Vamos lembrar, dentro do intervalo de valores ali, dentro do grupo, pode ser cartas de 500 a 1 milhão, se não me falha a memória, tá? Tá, ela está aqui em 700. Se lá com 24 meses você não estiver aguentando pagar as duas parcelas das duas cotas, mais o financiamento que você vai fazer, a gente reduz isso para 500.000 cada uma das cotas. Vai cair para um terço ali do que você estava pagando e você segue com investimento. E aí é título de investimento mesmo, para você ampliar patrimônio. Por quê? Na hora que contemplar as duas, aí você vai e quita o seu financiamento. Mas você pelo menos já garantiu. Ah, e se tudo que acontecer antes de 24 meses é lucro para ele. Ele vai ter o recurso disponível para fazer. Na hora que o cara entende que de todo jeito ele vai ter que fazer isso lá na frente, e a gente dá para ele a possibilidade de transitar entre um crédito maior, reduzir o crédito, reduz a parcela, o valor que ele pagou não perde, porque já bate o saldo devedor. Então, quando ele vai reduzir, já reduz com base nisso também. Então, ele não perde dinheiro. Então, para ele é jogo demais. Eu seguiria isso e eu bateria muito na hora do fechamento, na hora que você ligar para ele agora, eu falo assim, cara, e presta atenção. Se tudo acontecer, ele te perguntar de novo, né? Se tudo acontecer em 24 meses a gente não contemplar e tem 24 chances de contemplar, 4, não, 48, né? Ele concorre no sorteio e concorre no lance embutido todo mês. Cara, se não contemplar nessas 48 possibilidades, lá no final você financia e eu reduzo o valor da parcela da carta. Você vai ficar com crédito menor a título de investimento. É 500.000? Pode abrir, abre o microfone. E o bom é que ele tem 500.000 investido que ele pode usar nesse decorrer das estratégias para poder contemplar o quanto antes. 500.000 é um bom valor para contemplar uma de 700.000, correto? Pois Nem é, ele precisa de tem. 500.000. Ó, e se ele tem 500.000 na mão, Caio, é até melhor. Fala assim, irmão, faz o seguinte, nós vamos trabalhar um ano e meio, sem dar lance nenhum do seu bolso. Nós só vamos trabalhar o lance embutido. Deixa o seu dinheiro rendendo, que a aplicação dele ajuda a pagar a parcela.
Os 500 mil aplicados vai pagar a parcela e sobrar. Então você vai trabalhar só lance emitido. Daqui 18 meses, a gente começa a trabalhar lance livre. Por quê? Porque o grupo já rodou mais tempo, vai estar mais maduro, aí você vai estar mais próximo do período que você vai precisar, a gente começa com lance livre. E, cara, com lance livre não tem como fugir muito. Não tem como fugir muito. Você pode ainda puxar um pouquinho embutido, contempla aquilo ali, dá para rodar bem. É um projeto lindo esse aí, pode fazer que dá muito certo. E pode bater no peito que dá certo mesmo. Muito bom, muito bom. Eita, que massa. Legal demais. Alguém mais? Henrique, tem algum caso aí para trazer, Henrique? Pessoal de Mossoró, se quiser trazer algum caso, Ilani, Medeirão. Diga lá, Medeiros. Eu sempre digo, Caio, que a única obrigação do cliente é pagar a parcela em dia, né? E se a gente for levar ele para a realidade dele, hoje, se ele quiser comprar um imóvel hoje de R$ 1 milhão, ele tem que desembolsar R$ 500 mil. Isso aí não é a gente que está falando. Ele vai lá no aplicativo do banco dele que ele vai entender. Ele vai ter que desembolsar 50%. Essa modalidade de imóveis hoje, ele vai ter que desembolsar 50%. Sem contar que aí a gente vai falar de 420 meses para o financiamento dele, né? Aí quando a gente leva para a nossa realidade, são 220 meses. Sem contar que não vai precisar dar 500 mil. Basta ele ter paciência. Aí é o que a gente tem que mostrar para ele. É o dinheiro caro e o dinheiro barato. É o que eu mostro aos meus clientes. Eu levo ele para a realidade dele. Você quer dar 50% e o restante do seu saldo devedor quer pagar 3 vezes E caiu? 420 Ah, meses, ou você prefere uns travou? meses para ser contemplado a uma taxa de 0,12, 0,13 ao mês? Pronto. É isso. Muito bom, muito massa. Fazendo vídeo. Muito massa, gente. É isso daí. Traz o cara para a realidade dele e mostra. Não precisa ter medo. Que entenda, a situação é dele. E nesse caso, quando você mostra para ele, fala assim, irmão, você vai ter que pagar de qualquer jeito isso lá na frente. Vai ter que pagar. Se você vai ter que pagar, por que não trabalhar 24 meses aqui para você pagar bem menos? Porra, imagina se esse cara contempla no primeiro mês, num sorteio. Irmão, eu vou te falar, se esse cara contempla nos primeiros 6 meses, o que você vai ter de indicação, o que você vai ter de recompra desse cara, ó, esse cara que está fazendo assunção de dívida está vindo aqui sexta-feira, eu vou atender ele aqui no escritório sexta-feira. Nós já vamos fazer um outro projeto de 2 barões, então, se tudo der certo, ele já paga na sexta. Por quê? Ele levantou um recurso que ele precisava, deu certo, ele vendeu, vai quitar com desconto, tudo que eu falei aconteceu, sabe? Então é Não, top, top, top. depois é bom a gente gravar, ou então a gente pega algum material, porque a gente teve aqui em Natal uma palestrazinha a respeito de assunção de dívida, né? Então é bom a gente, se for o caso da próxima, a gente começar a dar uma massificada em cima disso aí, nas próximas, né? Porque a Boa. gente tem que entender que não é uma coisa tão fácil de fazer, né? É um negócio É. bom, mas não é um produto tão Tem fácil de detalhes, fazer. tem É, detalhes, tem não adianta detalhes. a gente estar querendo falar que faz assunção de dívida, isso, aquilo, sem ter uma mínima noção do que é, né? Então é bom a gente dar umas pinceladas para a turma ficar ciente de como funciona, né? É aquela história. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem que ver se o cliente tem as condições que a Demicon pede, né? Isso. Tem que ver se o cliente que está saindo tem as condições que a Demicon pede, quem está entrando tem as condições que a Demicon pede. A avaliação do imóvel é mais pesada, não libera até 80% na assunção, só pode ter, tem vários detalhezinhos. Porém, ontem aqui estava, segunda-feira a gente estava olhando aqui, tinha as assunções ali pesadas, de 400, 500 mil de assunção de dívida. Então dá para levantar um crédito grande. Tá, É questão de sempre pegar e falar verdade. assim, qual é o detalhe? Qual que o cliente dá para se fazer? Dá. Tudo dá para se fazer. Tem que ver se o cara tem condições daquilo que a gente precisa. Se casar a condição dele com a condição que a gente quer, deu match. Deu match. Certo? Vamos nessa, senhoras e senhores. Muito bom. Eu achei muito massa. Acredito que vocês tenham gostado. Dê um sorrisão aí para a gente fazer uma foto. O Jorge está só na sombra ali. Jorge, chega mais para frente aí para aparecer na foto. Aí, coloca meio de lado. Assim. Aí, ó, pô. Que é isso? Atenção, 3, 2, 1. Sorriso. Ó, o Eudes também se ajeitou ali, ó. Eita, eu sempre mando ali.
postem, marquem seus supervisores, seus gestores, marquem as lojas, tá? Por favor, marquem, sigam as lojas. Ademicon.Mossoró, Ademicon.Campina Grande, Ademicon.João Pessoa Tambaú. É nós. E marque os gestores para a gente repostar, para a gente curtir, compartilhar. Isso é muito bacana. Daniel, Isso faz fica aí 2 diferença e minutinhos ajuda. aí. Até 3. Eu ia falar para a gente conversar depois. Daqui 5 minutinhos, 9h30, eu vou conversar com o Medeiros. Aí 9h30 entra eu, você, o Alex, o Matheus, o Henrique, só para a gente Fechou. ajustar o da reunião de hoje à noite e a gente torar o pau. Bora, time? Bora trabalhar. Valeu. Fomos.